Três experimentos que mudam tudo. A história verá o último século como o da descoberta, como o século de uma revolução científica. Pode-se argumentar, com alguma razão, que as descobertas mais importantes, que ficaram sendo alicerces de disciplinas inteiras, ocorreram ao longo dos últimos 100 anos. Das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto em 1947, passando pelos duplos helicoides do modelo do DNA do Watson e Crick, até à tecnologia da miniaturização da eletrónica de microcomputadores, o século XX foi um século sem precedentes em termos de avanços científicos. Muitas descobertas surgiram tão rapidamente que nos deixaram zonzos. Ainda que elas tenham aberto a porta para novas possibilidades, ainda não fomos capazes de dar uma resposta à seguinte pergunta: o que essa informação significa na nossa vida? Assim como o século XX foi a época da descoberta, podemos pensar que o século XXI como um período destinado a dar significado às nossas descobertas. Muitos cientistas, professores e pessoas importantes de hoje em dia estão engajados nesse processo. Ainda que a distância de um campo de energia universal tenha sido teorizada, visualizada, descrita em muitos textos e imaginada durante um bom tempo, apenas recentemente foram feitos experimentos provando de uma vez por todas que a matriz existe. Entre 1993 e 2000, uma série de experimentos sem precedentes demonstrou a existência de um campo subjacente de energia banhando o universo. Para fins deste livro, escolhi três que ilustram de maneira clara o tipo de estudo que redefine a nossa ideia da realidade. Enfatizo que esses experimentos são apenas representativos, pois existem outros relatados com resultados semelhantes e aparentemente em bases diárias. Ainda que tais estudos sejam fascinantes, o que realmente me interessa é o pensamento por trás de cada investigação. Por exemplo, quando os cientistas projetam experimentos para determinar a relação entre o DNA humano e a matéria física, podemos ficar absolutamente seguros de que uma importante mudança de paradigmas está prestes a ocorrer. Digo isso porque, antes desses experimentos provarem que tal relação existia, a crença comum era a de que todas as coisas do mundo eram separadas umas das outras. Assim como ouvíamos cientistas da velha escola afirmar claramente que se algo não pudesse ser medido era porque esse algo não existia, de maneira semelhante, antes da publicação dos experimentos a seguir, acreditava-se que, se duas coisas estão fisicamente separadas, uma não exerce efeito algum sobre a outra. Não existiria a menor conexão entre elas. Mas essas convicções mudaram nos últimos anos do século. Foi nessa época que o biologista quântico Vladimir Poponin relatou a pesquisa que ele e os seus colegas, incluindo Peter Garayev, estavam fazendo na Russian Academy of Sciences. Num artigo que apareceu nos Estados Unidos em 1995, os dois cientistas descreveram uma série de experimentos indicando que o DNA humano afetava diretamente o mundo físico por meio do que eles acreditavam ser um novo campo de energia, um campo que unia o DNA ao mundo físico. A minha impressão é que o campo com que eles acabaram trabalhando não era realmente novo, no sentido mais verdadeiro da palavra. O mais provável é que esse campo sempre tenha existido, simplesmente nunca tendo sido reconhecido pelo fato de ser uma forma de energia para a qual ainda não existiam equipamentos adequados de medição. O Dr. Poponin visitava uma instituição norte-americana quando esses experimentos foram repetidos e publicados. Quanto esse estudo da DNA Phantom Effect nos diz acerca do nosso mundo, talvez esteja mais bem resumido nas próprias palavras de Poponin.
Na introdução do seu relatório, ele diz: acreditamos que essa descoberta tem uma enorme importância para a explicação e a compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes a fenómenos de energia subtis, inclusive de muitos fenómenos de curas alternativas observadas. Mas, afinal, o que realmente Poponine está nos dizendo aqui? O experimento 1 descreve um efeito ilusório e o que esse efeito nos conta a respeito da nossa relação com o mundo, com o nosso semelhante e com o universo além de nós. É totalmente voltado para nós e para o nosso DNA. Experimento 1. Poponine e Garayev projetaram os seus experimentos pioneiros para testar o comportamento do DNA em partículas de luz, fótons, a matéria quântica de que o nosso mundo é feito. Primeiramente, eles removeram todo o ar de um tubo especialmente projetado, criando o que entendemos como sendo o vácuo. Tradicionalmente, o termo vácuo transmite a ideia de que o recipiente onde ele existe está vazio. Mas mesmo com o ar removido, os cientistas sabiam que alguma coisa permanecia dentro dele: os fótons. Usando equipamento de engenharia de elevada precisão, os cientistas mediram a localização das partículas dentro do tubo. Queriam determinar se as partículas de luz estavam espalhadas por toda a parte, se tinham aderido às laterais do vidro ou se talvez tinham ficado aglomeradas numa pilha ao fundo do recipiente. O que eles encontraram não causou surpresa alguma logo de início. Os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Noutras palavras, as partículas estavam em todo o interior do recipiente, precisamente como Poponini e a sua equipa esperavam que elas estivessem. Na parte seguinte do experimento, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do tubo fechado, juntamente com os fótons. Na presença do DNA, as partículas de luz assumiram uma atitude que ninguém previa. Em vez do padrão de distribuição espalhada que a equipa havia notado anteriormente, as partículas se organizaram de maneira diferente na presença do material vivo. O DNA estava irrefutavelmente exercendo uma influência direta sobre os fótons, como se estivessem imprimindo padrões regulares a eles por meio de uma força invisível. Isso é importante, uma vez que não existe absolutamente princípio algum na física convencional que justifique tal procedimento. Apesar da experiência ter sido conduzida num ambiente controlado, a observação do DNA, essa substância que nos constitui, possibilitou que fosse documentado o efeito direto que ele exercia sobre a matéria quântica que constitui tudo no nosso mundo. A próxima surpresa ocorreu quando o DNA foi removido do recipiente. Havia razões de sobra para os cientistas que participavam do experimento acreditarem que as partículas de luz voltariam a ser vistas naquele estado inicial de espalhamento por todo o tubo. Depois do experimento de Michelson-Morley, descrito no capítulo 1, nada na literatura tradicional sugeria que qualquer outra coisa pudesse ocorrer. Entretanto, em vez disso, os cientistas presenciaram uma ocorrência muito diferente. Os fótons permaneceram ordenados, exatamente como se o DNA ainda estivesse no tubo. Nas suas próprias palavras, Poponine descreveu a luz como exibindo um comportamento surpreendentemente contra-intuitivo. Depois de verificarem os instrumentos e os resultados, Poponine e os seus colegas enfrentaram a tarefa de achar uma explicação para o que tinham acabado de observar. Uma vez que o DNA tinha sido removido do tubo, o que poderia estar afetando as partículas de luz? Será que o DNA deixava alguma coisa para trás, alguma força residual com o poder de união depois da remoção da matéria física? Ou será que algum fenómeno ainda mais misterioso estava acontecendo?
Estaria o DNA e as partículas de luz ainda conectados de algum modo e com alguma intensidade, além da nossa capacidade de detecção, ainda que estivessem fisicamente separados e não ocupassem mais o mesmo tubo? No seu relatório, Poponin escreveu que ele e os seus pesquisadores foram forçados a aceitar a hipótese de trabalho de que alguma estrutura nova de campo fora excitada. Como o efeito parecia estar diretamente relacionado à presença do material vivo, o fenómeno foi denominado efeito do DNA fantasma. A nova estrutura de campo de Poponin aparentava ser surpreendentemente semelhante à matriz que Max Planck havia identificado 50 anos antes, juntamente com os efeitos sugeridos pelas antigas tradições. Resumo do experimento 1. Esse experimento tem importância por vários motivos. Talvez o mais óbvio deles seja o fato de nos mostrar claramente que existe uma relação direta entre o DNA e a energia da qual o mundo é feito. Dentre as muitas conclusões que podemos tirar dessa poderosa demonstração, duas são garantidas. Como resultado de experiências sob estrito controle de condições laboratoriais, talvez pela primeira vez, surgiram provas das poderosas relações que as antigas tradições já consideravam sagradas há muitos séculos. O DNA mudou o comportamento das partículas de luz, a essência do nosso mundo. Assim como as nossas mais prezadas tradições e textos espirituais já nos informavam há tanto tempo, o experimento validou o fato de exercermos um efeito direto sobre o mundo que nos cerca. Muito além da autoilusão e de animismos da nova era, trata-se de um impacto real. O efeito do DNA fantasma mostra-nos que, sob as condições certas e usando o equipamento adequado, essa relação pode ser documentada. Examinaremos novamente esse experimento na última parte deste livro. Embora esse experimento se sobressaia por si próprio como uma demonstração revolucionária e explícita da conexão entre vida e matéria, é dentro do contexto de dois experimentos descritos a seguir que o efeito do DNA fantasma assume a sua maior significação.